Salve, salve família! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje discutiremos um pouco sobre as discrepâncias raciais no mundo do trabalho, a partir de duas reportagens que são as seguintes. Pandemia aumenta a desigualdade racial no mercado de trabalho brasileiro, do G1, e rendimento médio dos negros donos de negócios é 32% inferior ao de empresários brancos, da agência Sebrae. Falarei sobre a primeira reportagem. Nela é debatida já a histórica desigualdade racial no mercado de trabalho brasileiro, ainda mais acentuada pela crise da pandemia do Covid-19. Os principais indicadores mostram que os pretos e pardos, que representam mais da metade da população do país, 56,8%, foram os mais prejudicados pelos efeitos da crise no mercado de trabalho, sobretudo os pretos. Os dados apontam que o desemprego aumentou mais entre os pretos, a taxa de desemprego entre os pretos foi mais expressiva que entre os demais, o nível da ocupação entre os pretos ficou ainda menor que o dos brancos, a queda da taxa de ocupação entre os pretos foi a mais intensa do que entre os demais. Pretos têm a menor proporção entre os trabalhadores com carteira assinada. A remuneração dos pretos é menor que as dos demais em todos os segmentos, etc, etc. De acordo com o IBGE, na passagem do primeiro para o segundo trimestre, a taxa de desemprego entre os pretos aumentou em 2,6 pontos percentuais e a dos pardos 1,4 pontos percentuais. Já entre os brancos, a alta foi de apenas 0,6 pontos percentuais. A taxa de desemprego entre os pretos ficou em 17,8% e entre os pardos em 15,4%. Por sua vez, as dos brancos ficou em 10,4%. Como é possível de ver nos gráficos da reportagem a seguir. Segundo o economista Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, o aumento do desemprego e a queda da ocupação de pretos e pardos durante a pandemia podem ser explicados pelo isolamento social sobre os setores do comércio e serviço, além, é claro, dos problemas de acesso e qualidade da educação para negros e pardos. Por ser um sério problema público e social, é necessário que as figuras políticas estejam dispostas a resolver o problema e que medidas públicas sejam feitas. Antes da gravação do nosso podcast, nós fizemos uma entrevista sobre o tema com a vice-diretora do Cefet-MG Campus Curvelo, Fernanda Salles, que gravara este áudio para nós. Boa tarde, estamos aqui na presença da vice-diretora Fernanda Salles do Cefet-MG Campus de Curvelo. Quanto à reportagem que eu havia lhe mostrado anteriormente, qual a sua opinião, rapidamente? Poderia nos dizer a sua opinião e também, principalmente, medidas que poderíamos ter para resolver este problema grave da sociedade? Boa tarde, Matheus. Então, essa reportagem ela nos relata bem a desigualdade racial que existe em nosso país, né? É uma desigualdade histórica, né? Nós podemos verificar desde a época, né, da escravização, que nós temos a maioria da nossa população brasileira, ela é negra. O nosso país foi um dos países que mais escravizou. E após a abolição, nós não tivemos medidas, né, de formas para que essa população ela pudesse trabalhar, estudar. Ao contrário, né, existiam leis que proibiam os negros de estudar. Devido a isso, nós vemos atualmente a desigualdade racial, que é extremamente grande em todos os aspectos em nosso país, desde a educação, para a questão do mercado de trabalho, né? A gente verifica também cargos mais altos, né? O número de negros ocupando esses cargos é muito pequeno. Daí, a gente vê também, né, através de medidas, né, que foram tomadas pelo Estado, políticas públicas, né, que também não brotaram do nada, foi através de muita luta do movimento negro, em que essas políticas elas colaboram para que essas pessoas, né, consigam ingressar na educação, no mercado de trabalho através de concurso, né? Nós temos a Lei 12.711, que é a lei de cotas. Nós temos a lei, né, que proporciona, né, uma quantidade, uma porcentagem de vagas também em concursos públicos.
E eu entendo que é através realmente de políticas públicas que a gente vai conseguir fazer com que essas pessoas, né, através da educação, do mercado de trabalho, consigam ser inseridas e, com isso, diminuir essa desigualdade racial no nosso país. Poderia, por exemplo, dar algumas outras formas de medidas, que, na sua opinião, que poderiam ser tomadas, que ainda não foram tomadas? Enfim, eu acredito que é uma questão realmente de responsabilidade do Estado, né? Então, primeiramente, através da educação, né? Porque a classe, né, mais baixa, né, para que ela consiga uma ascensão, é através da educação. Né? Então, quando você abre, né, o leque para a educação, consequentemente, né, melhora também a questão do mercado de trabalho. Muito bem. Muito obrigado por essa sua opinião e agradeço sempre. Obrigada, Matheus. Enfim, passarei a fala para o meu colega Gustavo, que falará sobre a segunda reportagem de nossa pesquisa. Desde já agradeço a sua atenção e a sua visualização. Olá, gente. Eu gostaria de falar sobre a segunda reportagem de nossa pesquisa. Nela vemos dados revelados por um estudo feito pela SEBRAE a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, relativo ao segundo trimestre de 2022. Segundo a análise, dentro de um universo de 29,9 milhões de empresários existentes no país, pouco mais da metade, 52%, se incluem como negros e negras. O IBGE contabiliza na pesquisa os empreendedores que possuem empregados ou que atuam sozinhos no negócio, sejam eles formais ou não. Os homens negros donos de negócios são os que apresentam menor nível de escolaridade, só 11% possuem superior. Na situação diametralmente oposta, as mulheres brancas à frente de negócios são os que têm maior nível de escolaridade, 40% possuem superior. Nessa pesquisa, descobre-se que empresários negros têm um rendimento 32% inferior ao de empresários brancos, como mostra do gráfico da pesquisa. Ainda de acordo com a pesquisa da SEBRAE, os negros são proporcionalmente mais jovens. 32% têm até 34 anos, contra 29% no caso dos empresários brancos, e têm empresas de menor porte. Enquanto a maioria, 82% dos empresários negros, tem de 1 a 5 empregados, entre os brancos, 32 têm 6 ou mais empregados. Essa desvantagem é notada também quanto à contribuição dos empreendedores à Previdência. Na média geral, os donos de negócios brancos são os que mais contribuem com a Previdência, 48 contra a maioria dos empresários negros, em que apenas 27% pagam as contribuições. Para o ex-presidente da SEBRAE, Carlos Melles, essa desigualdade entre brancos e negros é a comprovação da existência de problemas estruturais que ainda mantêm abismos sociais no país. A disparidade de rendimento, a dificuldade de acesso ao ensino superior e a outras políticas públicas por parte de homens e mulheres negros são sintomas de um racismo estrutural que precisa ser encarado como prioridade no país, comenta. Precisamos continuar apoiando iniciativas que contribuam para a reeducação dessas desigualdades. Conquistas importantes aconteceram nas últimas décadas, mas ainda há muito que avançar, acrescenta o ex-presidente da SEBRAE. Por fim, eu gostaria de agradecer sua atenção e por ter assistido até aqui. Até o próximo dia.